Então chega deixando o seu like, comenta e compartilha, se inscreve no canal e vai até o final, hein? Porque vale muito a pena curtir o nosso vídeo. Então vamos embora, vamos juntos? Porque olha só, torcedor, de cara, vou falar sobre Otamendi e John Arias. Lá no grupo de WhatsApp VIP, que eu conto muito com a sua participação, dá tempo de você se juntar, já vai ter live agora em janeiro com um ex-jogador do Vasco, a primeira foi com o Mauro Galvão. A galera pergunta direto, Fábio, e aí, tem novidade? Novidade sobre a venda da SAF? Você vai contar isso? O que está acontecendo? O Vasco está comprando a parte que era da 777? Como é que está essa negociação? É verdade Otamendi, John Arias, Saldívia? Gente, vamos lá. Ontem, um dirigente do alto escalão do Vasco, daqueles com muita informação, estava conversando comigo e falou o seguinte, cara, Otamendi é loucura, é mentira, o Vasco não procurou o atleta. E eu falei assim, bom, bate com a informação que eu tenho em relação ao perfil de zagueiro, que seria o do Alan Saldívia. 23 anos, jovem, empréstimo com opção de compra, jogador de salário mais baixo. O Otamendi não se encaixa nesse perfil. E a pessoa me disse exatamente isso. É isso. O Vasco tem o seu orçamento, não vai fazer nenhuma loucura e não vai buscar jogador que não caiba na filosofia do técnico Fernando Diniz. Otamendi é um líder, é um grande atleta, mundialmente conhecido, campeão do mundo, mas o Vasco não procurou o Otamendi, nem para agora e nem para depois. E falou, com essas palavras, pode dizer no seu programa, é mentira. Está dito. John Arias, perguntei para essa pessoa também, cara, e John Arias? Eu tenho a informação de que o Vasco não fez nenhuma consulta por ele. Ontem o John Arias teria dado uma entrevista, eu confesso que eu não sei exatamente para quem foi, mas eu li uma aspa, em que ele fala que a prioridade, caso volte ao Brasil, é do Fluminense. Ontem o time dele, o Wolverhampton, que é o lanterninha da Premier League, conseguiu o terceiro ponto no fim do primeiro turno. 19 rodadas depois, 3 pontinhos. Está virtualmente rebaixado. Empatou com o United em 1-1. John Arias jogou, inclusive, camisa 10. E ele teria dito que, caso volte ao Brasil, a prioridade é o Fluminense, a família é adaptada, gosta, a casa é o Fluminense, tá? Beleza. Só que todo grande jogador, quando vai para a Europa, e tenho certeza absoluta que o Mário Bittencourt, presidente à época do Fluminense, fez isso. Caso você, John Arias, volte ao Brasil daqui a tantos anos, então um período de 2, 3 anos, você cria uma janela para isso, a prioridade na volta é do Fluminense. Você imagina, vamos colocar uma situação, não veio, tá? Não tem nenhuma proposta, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Crystal Palace, tem nenhuma proposta na mesa. Mas digamos que o Real Madrid se acerte com o Vasco para comprar o Ryan. Vai emprestá-lo, deixá-lo aqui até o meio do ano que vem, né? Ali 2026, e aí vai levá-lo no meio do ano. Você acha que o Vasco não vai colocar uma cláusula, primeiro, em caso de volta ao Brasil nos próximos 3 anos, 4, 5, 2, X tempo, a prioridade é o Vasco. Você acha que não? Ou o Vasco vai correr risco de deixar o Ryan pintar no rival? Porque tem adaptação à Europa, tem saudade da comida. Já vimos isso na culinária da família, dos amigos. Aí o cara volta. Aí ele vai voltar pro rival? Antes bate no Vasco. Vasco, ó, vou voltar. Não gostei. Madrid é muito ruim. Real Madrid é um time que, porra, é legal só jogando videogame. O Vasco diz, ó, beleza, tenho condições. Não tenho. Aí ele abre negociação com outro clube. É assim que funciona, torcedor. Mas não tem nenhuma negociação com o John Arias. Inclusive, a pessoa me disse o seguinte, cara, o assunto John Arias surgiu numa informalidade dentro do Vasco, né, uma brincadeira da galera, que aí alguém falou assim, cara, por que não John Arias no ano que vem?
Mas não há a menor condição. O Wolverhampton pagou 22 milhões de euros por ele. Não tem a menor condição do Vasco fazer nenhuma proposta. A realidade hoje do Vasco é essa. Acompanhe até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre a venda da SAF, hein? Tem informações exclusivas e quentes para você. Ainda em relação ao Saldívia e ao Rojas, essas duas negociações, conforme a gente vem falando aqui nos últimos dias, seguem no mesmo modelo. Empréstimo com opção de compra. A palavra hoje está com Colo-Colo e Monterrey. Entre atletas e Vasco, tudo sacramentado, tudo resolvido. Modelo de negócio enviado para Monterrey, que é o dono dos direitos federativos do Rojas, que é o meia colombiano, e do zagueiro uruguaio Saldívia, por parte do Colo-Colo. Os dois jogadores com 23 anos, dentro do perfil jovens, com possibilidade de crescimento e investimento feito lá na frente. Beleza? Paulo Henrique, jogador que desperta o interesse de alguns clubes, claro, terminou a temporada numa retrospectiva valorizado, os últimos jogos nem tanto, mas muito valorizado, jogador que pode ir a uma Copa do Mundo. Agora, eu tenho certeza que o Paulo Henrique vai pesar duas coisas numa proposta: mercado e Copa do Mundo. De que adiantaria um clube da Arábia Saudita, por exemplo, chegar aqui e investir 10 milhões de dólares, que é o preço que o Vasco imagina negociar o Paulo Henrique? Ele é um jogador já com uma idade avançada, o que dificulta um pouco mais, mas tudo bem, a Arábia, esse valor é mole, os caras espetam o dedo no chão, no solo, vem o petróleo, né? Então para os caras 10 milhões não é nada. Mas assim, o que adianta ele disputar o Sauditão e se esconder da seleção? Se ele quer jogar a Copa do Mundo, ou ele vai para um grande centro, que eu acho muito difícil pela idade, um grande centro buscá-lo, ou ele fica no Vasco, que é uma grande vitrine e performa bem no primeiro semestre para jogar a Copa do Mundo. Então ele vai olhar mercado para onde vai e Copa do Mundo. Pô, mas na Arábia, cara, o cara faria a independência financeira dele de 3 gerações e abrir mão de um sonho que é possível, que é disputar uma Copa do Mundo, que ele não terá uma outra oportunidade. É agora, faltam 6 meses. Você lutou tanto para isso. Do início, lá no Paraná, passando por Juventude, Atlético Mineiro, Vasco. Duvido que o Paulo Henrique não escolha ficar no Vasco da Gama. Bom, falei de Otamendi, falei de John Arias, falei de Rojas, Saldívia, Paulo Henrique. Chegou a hora de esclarecer a você, torcedor, sobre SAF. As informações que eu tenho, e conversei com diversas pessoas de dentro do Vasco e da Justiça para entender o cenário. Vamos aos fatos. Há uma discussão nesse momento dentro da Fundação Getúlio Vargas, na Câmara de Arbitragem, sobre os 70%. 31 integralizados à época pela 777, 39 não integralizados, mas que fazem parte de um contrato firmado entre Vasco e 777, que foi encampada, depois de falir, pela ACAP. O Vasco vem sendo procurado nos últimos meses, no último ano, 2025 em especial, por investidores. E Marcos Faria Lamáquia é quem está mais à frente do processo. Significa que ele vai fechar? Não, mas ele está mais à frente, mais interessado, mas não fez nenhuma proposta. O Vasco não tem informação de que o Lamáquia teria procurado a ACAP para negociar. Mas se isso acontecer, é checkmate na negociação dentro da Fundação Getúlio Vargas, porque a ACAP não pode vender a sua parte sem a anuência do Vasco. Então, para o Lamáquia negociar, não seria inteligente buscar a ACAP, e sim o Vasco, que vai ser o seu sócio, no futuro, o seu parceiro. Ponto 1. Ponto 2. O que está em discussão nesse momento é a propriedade dos 39%. Porque como eles não foram integralizados, eles são efetivamente da 777. Eles podem voltar ao Vasco automaticamente. Lembrando que as ações da SAF não foram jogadas na recuperação judicial. A 777 não virou credora do Vasco.
Há uma discussão firme entre as partes, Vasco e ICAP? Sim. Há uma negociação para a compra dessas ações? Com quem conversei, e foram pelo menos 4 pessoas, as 4 me disseram, não, o Vasco não vai fazer nenhuma proposta por isso. Até porque quem está no sufoco é a ICAP. Porque ela está afastada, ela não tem mais o poder nas mãos, o Vasco não faliu como eles esperavam. Ah não, Fábio, o Vasco faliu e entrou em recuperação judicial. Sim, ele encontrou um mecanismo para continuar controlando a SAF do Vasco com a saúde financeira e com um escalonamento do pagamento das suas dívidas, o que facilita para quem vai chegar e comandar a SAF. Então, o Vasco não quebrou ao ponto de não consigo mais administrar, volta por favor, ICAP assume logo isso aqui. Não. A administração segue, o Vasco teve o seu plano homologado pela Justiça, a Nike está chegando a partir de amanhã o Vasco já veste Nike, dia 12, aliás vai estar na minha retrospectiva mais tarde. Os lojistas começam a vender Nike, dia 14 o Vasco estreia, não tem jogador vindo pela Nike, a informação que eu recebi. Qual vai ser a estratégia de lançamento? Tá tudo com a Nike, o Vasco não tem conhecimento disso, como todos os clubes e as seleções fazem, a Nike é quem comanda tudo. Mas o Vasco, nesse momento, não discute com a ICAP a compra dos 31%. Essa foi a informação que 4 pessoas me passaram. E eu faço questão de dividir com você, torcedor. O Vasco, então, vai deixar o tempo passar? Tem um tempo dentro da Câmara de Arbitragem para isso acontecer. Mas quem tem o maior interesse em resolver essa questão mais do que o Vasco é a ICAP, porque ela não está recebendo um centavo. O Vasco continua a sua vida, está ouvindo os investidores. E pode ser que se tiver uma proposta do Lamáquia pela compra dos 39% e mais 20% do Vasco para juntar 59%, o Vasco levará essa proposta à Fundação Getúlio Vargas, ainda não há, mas levará, e lá a FGV vai dizer, peraí, eu tenho aqui um investidor que compra 39% dessa minha discussão dos 70%. Ela não vai nem entrar na parte do Vasco porque não interessa a ela, não está em discussão. Bom, ele vai seguir à risca o plano da recuperação judicial. Ele é um investidor com lastro. Ele vai tocar a operação. Eu vou desmembrar essa negociação. E esse 39% eu passo a propriedade, o uso da propriedade para o Vasco negociar com esse investidor. Isso acontecendo significa, apertar o pescoço, asfixia no outro. E aí, meu garoto, vai ficar minoritário na operação? Claro que não. Aí começa a discussão dos valores. Entendeu como é que é o processo, torcedor? Por isso que eu preferi fazer esse café especial, maior, porém com muita informação, mercado da bola, venda da SAF e informações que eu apurei. Respeito todos os colegas que trazem informações, mas as informações que eu tenho para passar a você são essas.